Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Viagem Fantástica e como eu tinha prometido para vocês, a minha resenha de hoje é sobre Fundação. Mas antes de falar as minhas impressões sobre essa obra incrível, eu vou mostrar essa edição que eu tenho. É a mais recente, publicada pela editora Aleph e copia os 3 romances que fazem parte da trilogia. Vocês podem ver, é uma edição de capa dura, tá? Aqui é a capa. Aqui é a contracapa. Olha que legal. A história do nosso futuro começa com a fundação. A contracapa fala um pouco da importância dessa obra, é muito legal, fala que ela influenciou gente, né, do mundo da ciência, cita nomes como Carl Sagan, o Steven Spielberg, o George Lucas, e depois, se vocês assistirem ao meu vídeo, vocês vão entender por que o nome do George Lucas, o criador da série Guerra nas Estrelas, é mencionado aqui na contracapa de fundação. E pessoas importantes como o Elon Musk, que está sendo responsável por várias inovações dentro do campo da tecnologia. Tá? O Musk ele cita Fundação como uma das obras que ele mais gostou de ler e, segundo ele, uma das principais da ficção científica. Aqui a lombada, olha, essa edição ela é muito bonita, ela é uma cópia fiel da edição da Folio Society. Para quem não sabe, a Folio Society, ela, para mim, na minha opinião, ela publica assim livros de alta qualidade. Eu considero que os livros da Folio Society são os melhores do mundo inteiro em termos assim de qualidade. Então é realmente uma edição muito bonita. Ela tem várias ilustrações. Olha que legal aqui, ó, trilogia Fundação, Isaac Asimov. A tradução é de um especialista em ficção científica, que é o Fábio Fernandes, que foi responsável por traduzir outro clássico da ficção científica, Neuromancer, que também foi publicado pela editora Aleph. É muito legal, a edição é cheia de notas, para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos uma nota, tá? É muito legal essa edição, vale muito a pena ler. Ela também tem ilustrações, cada começo de capítulo tem uma ilustração. Olha só que legal aqui. Deixa eu ver, tem uma outra ilustração aqui muito legal. Olha a fundação. Ela é toda ilustrada, ela vale muito a pena ser lida. Olha, a fonte ela é confortável, tá? De tamanho confortável. As páginas são amarelas, o que facilita muito a leitura, tá? Então é muito legal. Aqui tem algumas ilustrações, eu vou mostrar algumas delas para vocês. Olha só que incrível realmente essa edição. Ela é muito bonita, como vocês podem ver. Então é muito legal essa edição. Olha só que legal essas ilustrações aqui de fundação. Então é uma obra que vale muito a pena ser lida. Vou mostrar mais uma ilustração aqui para vocês verem. Olha só que legal, tá? Ela é toda cheia de ilustrações, como vocês podem ver. Uma edição muito caprichada da editora Aleph. Acho, na minha opinião, uma das mais bonitas da editora. Apesar de que a Aleph tem edições de excelente qualidade, entre elas da série Duna, que é outro grande clássico da ficção científica, que eu já comentei também no meu canal. Vou deixar o card depois para quem quiser dar uma olhada no vídeo onde eu falo sobre Duna. Uma obra sensacional mesmo, vale muito a pena ser conhecida. Olha só, essa ilustração aqui, que linda que ela é. Realmente muito legal essa edição da Aleph. Sensacional realmente, vale muito a pena ser conhecida. E além disso, a gente tem 2 extras muito legais nessa edição aqui, ó, que são um texto, tá, de um especialista chamado Donald E. Palumbo, tá, que é um professor universitário que escreveu vários ensaios sobre ficção científica. E o ensaio dele se chama Alusões Internas e Mistérios Recorrentes nas Metaséries Robôs, Império e Fundação de Isaac Asimov. É um texto muito legal que ele fala das principais obras do Asimov, a trilogia Fundação, a importância do autor.
E além disso, nós temos uma entrevista com o próprio Isaac Asimov. Ele vai falar um pouco também sobre a sua obra, um pouco. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Viagem Fantástica. E como eu prometi, hoje eu vou trazer a tão esperada resenha sobre Fundação do Isaac Asimov. Bom, eu já tinha ouvido muito falar sobre essa obra, ela é muito conhecida, mas eu nunca tinha lido nenhum livro do Asimov antes. E eu devo dizer que a experiência foi bastante agradável, porque eu tinha a impressão que o Asimov era um autor assim muito cerebral, na linha do Arthur C. Clarke, que é outro autor que eu gosto bastante de ficção científica. Mas eu fiquei surpreso com relação à maneira como ele escreve. Ele usa uma linguagem até bastante simples, mas o que é mais interessante é a maneira como o Asimov ele vai explorar os conceitos científicos. Eu posso dizer que, apesar da ficção científica do Asimov ter elementos fantasiosos, digamos assim, ele é um autor muito à frente do seu tempo e muitas invenções, muitos conceitos científicos hoje em dia são aplicados na matemática, em outras ciências biológicas e também exatas. Então é muito interessante você ler e conhecer a obra do Asimov. Então, como eu disse, meu primeiro contato foi com a Fundação, que é considerada a obra-prima do Asimov. Como vocês podem ver, eu tenho essa edição aqui da Aleph, tem outra parte do vídeo onde eu comento um pouco sobre essa edição linda aqui da Aleph. Tá? Ela compila as 3 edições que constituem realmente a trilogia Fundação, e é uma obra muito, muito interessante, tá, gente? Para vocês terem ideia, foi feita uma votação para escolher a obra, a melhor obra de fantasia do século XX, para que ganhasse o prêmio Hugo. Para quem não sabe, o prêmio Hugo é um dos prêmios literários mais importantes dado justamente para quem escreve literatura fantástica. E a Fundação foi a obra grande ganhadora deste prêmio, tá? E bateu até mesmo outras de peso, tais como O Senhor dos Anéis do Tolkien. Bom, eu vou comentar um pouco as minhas impressões sobre a Fundação. Fundação é um livro que inicialmente me causou um certo estranhamento por causa da maneira como ele é escrito, tá? E depois eu fui descobrir que a primeira parte de A Fundação foi elaborada a partir de 7 contos que foram publicados na revista Astonished Science nos anos 40. Depois o Asimov compilou esses 7 contos e deu uma estrutura narrativa romanesca, digamos assim, para eles. Então, inicialmente, a leitura de Fundação me causou um certo estranhamento, porque ela me parecia um pouco truncada, tá? Existem vários saltos temporais. Bom, sobre o que é a Fundação? A Fundação, apesar de ser uma obra de fácil leitura, a narrativa para mim foi bastante fluida, e a linguagem do Asimov é até bastante simples, eu achava que era bem mais complicada. A Fundação é uma obra que trata do que, para vocês terem ideia, ela se passa num futuro distante, numa época em que os planetas eles estão fazem parte de uma espécie de hierarquia, uma espécie de confederação intergaláctica, tá? E aí, a partir daí, o que acontece? Tem um cientista chamado Harry Seldon, ele cria uma nova ciência chamada psicohistória. O que ele quer fazer com isso? Ele cria justamente esse conceito de psicohistória para poder prever grandes momentos de crise dentro do universo, digamos assim, dentro dos planetas
onde as pessoas vivem. Não é mencionado o planeta Terra, mas existem planetas que são muito semelhantes ao nosso, tá? Em vários aspectos. Então a gente vê como o Isaac Asimov ele foi criativo com relação a essa configuração, digamos assim, de mundos imaginários. É tudo muito cheio de detalhes, você consegue realmente visualizar como é o modo de vida dessas pessoas. Lembrando que uma das fontes de inspiração do Asimov foi A Queda do Império Romano, que é um tratado, digamos assim, histórico realmente sobre o auge e o declínio do Império Romano. Então essa obra serviu de base para que o Asimov criasse a narrativa de fundação. Então é muito interessante a maneira como o Asimov ele cria esse conceito de pseudo-histórico e também essa chamada fundação. O que viria a ser a fundação? Seria justamente uma instituição científica, digamos assim, que é criada para poder assegurar a existência da raça humana, ou a raça mais próxima dos humanos. Então é muito interessante a maneira como Asimov vai descrever essa fundação, né, de cientistas que estão preocupados realmente com as grandes crises que vêm a ocorrer com esse império intergaláctico, que ele pode estar sendo ameaçado de várias formas. Então Henry Sandel cria essa ciência chamada psicohistórica. Além disso, ele cria duas fundações, sendo que uma é bastante conhecida e uma outra é secreta. E ela é justamente mantida em segredo por causa da importância dela. Tá? Ele quer manter isso em segredo. Isso é um dos grandes mistérios, uma das coisas mais bacanas que tem na trilogia da Fundação. Toda a narrativa vai envolver justamente a existência dessa fundação secreta. Então o livro ele começa através de muitos saltos temporais, tá? Inicialmente a narrativa ela pode causar um pouco de estranhamento no leitor, mas depois ela acaba ganhando um ritmo bastante envolvente, ela se torna bastante interessante. E aí a gente vê que o Asimov ele vai contar realmente o que ocorreu com essa fundação em diferentes tempos. E também vai mostrar diferentes tipos de crise que ameaçam a existência desse império intergaláctico. Eu não vou dar muitos spoilers para não estragar as surpresas que existem em A Fundação. Mas eu só posso dizer que essa obra, com relação à descrição de elementos de ficção científica, ela é sensacional, tá? Tanto é que eu acho que existem muitos elementos aqui que foram assim retomados ou até mesmo copiados e que estão presentes na série Guerra nas Estrelas. Tá? Como eu já disse, essa ideia do Império Intergaláctico que é ameaçado, existem grandes naves espaciais que lembram realmente embarcações, que existem personagens aqui na Fundação, e um deles me chama muito a atenção porque ele me lembrou um certo Capitão Han Solo, tá? Justamente da famosa série de ficção científica do George Lucas. Além disso, na segunda parte de A Fundação, nós temos um vilão que tem um poder sobrenatural. Ele é um tanto assim misterioso que me lembrou também uma figura um pouco conhecida, sabe? Chamada Darth Vader. Se vocês lerem, eu acho que vocês vão ter a mesma impressão que eu tive quando eu li A Fundação. Então eu acho que Fundação é um livro que vale muito a pena ser lido, principalmente para quem gosta de ficção científica. Eu também li muitos comentários e muitas críticas que o Asimov ele não desenvolve muito bem os personagens. Eu concordo isso em parte, tá? O Asimov, assim como o Arthur C. Clarke, eles estão mais preocupados em explorar conceitos científicos. E muitos deles, eles são bastante verossímeis e existentes até nas ciências exatas. Então o forte deles não é construção de personagens, principalmente personagens femininas. Mas aqui em A Fundação eu achei duas personagens femininas bastante interessantes. Elas têm bastante importância dentro do desenvolvimento da trama.
Além disso, Asimov, para quem não sabe, ele era formado em química, ou seja, ele conhecia muito bem a respeito de ciência, de conceitos científicos. Então ele criou uma vasta obra e eu gostei bastante desse primeiro contato com a fundação que eu tive. E realmente é sensacional. E o final, nossa gente, eu não vou contar nada sobre o final, mas o final de Fundação é um dos mais criativos, mais inventivos que eu já vi assim dentro do gênero da ficção científica. Foi uma coisa assim que me pegou de surpresa. Com certeza é um livro que vale muito a pena ser lido. Tá certo, gente? Então espero que vocês tenham gostado do meu comentário sobre Fundação. Estejam estimulados agora a ler essa obra-prima do Isaac Asimov. Eu pretendo ler outros livros do Asimov esse ano. Eu também li um livro dele muito interessante chamado O Fim da Eternidade. Aguardem, porque em breve eu vou fazer uma resenha no meu canal. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Tenho vontade realmente de ler esse livro, apesar do tamanho dele. Ele tem uma narrativa muito envolvente, ele vale muito a pena ser lido. Tá? E se vocês gostam do conteúdo do Viagem Fantástica, continuem acompanhando meu canal, porque vem muita coisa bacana por aí. E ajudem também com críticas e sugestões. Então, até mais com outros comentários.